Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos tenham um ótimo fim de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Psycho, Psicose, filme de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock, um dos filmes mais famosos da história do cinema, do gênero terror e thriller. É um filme que revolucionou o gênero thriller e, além disso, é um filme também na qual muitos afirmam que é um filme à frente do seu tempo, um termo que muitos não gostam de usar porque prezam por uma boa contextualização, que é o que eu concordo e sempre faço ou tento fazer aqui no canal. Bom, se houvesse, um posicionamento coerente para o uso dessa expressão no meio cinematográfico, acredito que seria bastante justificável usando isso em Psicose, porque realmente é um filme revolucionário para o gênero thriller, tá? E é um gênero que desafiou um padrão de narrativa, desafiou o cinema de estúdio, praticamente na época que foi lançado. Esse filme é a base para o terror moderno e assim, inicialmente os produtores da Paramount fizeram de tudo, para que o projeto não saísse do papel. E aí, o que acontece? Demorou um tempo até o Alfred Hitchcock ser convencido de que valeria a pena, criar uma adaptação cinematográfica do livro lançado pelo Robert Bloch em 1959, tá? Demorou até que ele fosse convencido de que esse livro tinha potencial para se tornar um bom longa-metragem, tinha potencial para se tornar uma boa adaptação cinematográfica. Quando convencido de tal, Alfred Hitchcock se esforçou o máximo então para garantir que esse projeto saísse finalmente do papel e garantiu que o filme tivesse então a sua assinatura, garantiu que o filme tivesse a sua direção. E para isso, o Alfred Hitchcock teve então bastante cuidado, teve bastante zelo com a questão do mistério em torno do roteiro. O que ele fez? Na época, ele entrou em acordo com a editora, e tentou tirar de circulação, temporariamente o livro do Robert Bloch, comprando várias cópias então nos maiores centros metropolitanos dos Estados Unidos, tá? Para que o público não soubesse o final da trama, não soubesse o final do filme, e havia então uma grande campanha de marketing que proibia a entrada de espectadores atrasados, após o início da sessão, e isso foi fundamental para o grande marketing boca a boca que o filme teve, que foi um dos mais sucedidos, tá? Um dos mais bem sucedidos da história então dos Estados Unidos. A Universal na época não queria ceder espaço nos seus estúdios, não queria financiar esse projeto, daí o Alfred Hitchcock, com a sua própria produtora dentro da Universal, bancou o projeto, e deu a Paramount direitos sobre a distribuição, teria também direitos sobre uma porcentagem na bilheteria e também mediaria a assinatura de contrato, de distribuição de Psicose em outros países também. Esse foi o contrato então que o Alfred Hitchcock propôs e podemos dizer que foi um dos contratos mais bem sucedidos da carreira dele, porque ele ganhou 20 milhões de dólares limpo, com os resultados que Psicose teve, que foram fenomenais, É impossível não se impressionar, levando em conta a estrutura de Psicose, pois é um projeto que teve 800 mil, dólares de orçamento. Filmes B nos Estados Unidos custavam cerca de 500 a 600 mil dólares, Então é impressionante o cuidado que eles tiveram. Tá? E assim, se a gente for também analisar a estrutura narrativa, ela funciona perfeitamente bem e as viradas do roteiro são naturais. Inicialmente você acha que o filme não vai dar em nada, pois ele te direciona para um certo caminho narrativo, da mulher que roubou 40 mil dólares, daí ela despista a polícia, e vai parar num determinado motel, e aí você percebe depois que o filme acaba te entregando algo muito mais efetivo, acaba te entregando algo grandioso, E podemos dizer também, afirmar que grande parte do sucesso desse filme se dá pela icônica trilha do Bernard Herrmann, que é algo que eu vou comentar um pouco mais pra frente no vídeo, mas assim, boa parte do sucesso desse filme é atribuída à trilha sonora, inclusive o Alfred Hitchcock mesmo sempre atribuiu o sucesso desse filme à trilha sonora de Bernard Herrmann.
que é uma das maiores trilhas sonoras da história do cinema, tá? Uma das trilhas mais influentes, é alvo de inspiração para diversos compositores essa trilha sonora, e é uma trilha sonora que não é apenas sinônimo de terror, mas sim de cinema no geral. É uma trilha que transcende meras classificações, entende? Inicialmente, como eu falei, aquela estratégia de marketing proposta pelo Alfred Hitchcock, né, também que aclamava, né, fazia uma aclamação com que o público não revelasse o final do filme para seus amigos ou para seus familiares, isso era visto com maus olhos inicialmente pelos exibidores, mas depois perceberam que isso foi fundamental para o marketing boca a boca, né, que, como eu falei, foi um dos mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos, tá? Bom, a Janet Leigh interpretando a Marion Crane, ela é excelente, né? Ela é perfeita por conta da sutileza que ela usa, né, para poder construir uma personagem forte, e você pode fazer uma leitura alternativa levando em conta uma dualidade, né, da personagem, né, tendo em conta a mudança de cores dos sutiãs. Por exemplo, o branco representa a boazinha, enquanto o sutiã preto representa em tese a malvada, né? Pois é um filme que faz com que o espectador tenha diversas reflexões, né? É um filme que gera diversas reflexões por conta do uso de simbolismos, tá? Tipo assim, o posicionamento com os pássaros, né? Os pássaros na filmografia do Hitchcock sempre simboliza viradas no roteiro. O simbolismo acaba sendo uma ótima maneira de adicionar profundidade à narrativa visual, e Psicose consegue utilizar isso com maestria. E claro, se referindo à cena do chuveiro em questão, tá? É um dos momentos mais estudados, uma das cenas mais analisadas, dissecadas e estudadas em escolas de cinema ao redor do mundo, porque ela é considerada uma aula magistral de montagem, som, narrativa e manipulação psicológica do espectador. É impressionante ver a forma como você constrói a tensão, como você desenvolve um determinado personagem, uma determinada situação. Tá? A montagem tinha que ser extremamente afiada, né? Tendo em conta a impossibilidade de mostrar uma mulher nua e mostrar violência explícita. Então você vê que é bem inteligente o uso do preto e branco aqui nesse filme, porque com certeza o banho de sangue a cores geraria problemas, tá? Por conta da censura, e assim, com certeza esse filme seria comprometido, tá? E isso prejudicaria não só a distribuição do filme nos Estados Unidos, mas também a distribuição do filme em outros países, né? Em países da Europa, por exemplo, como o Reino Unido, né, tinha um órgão de censura que era muito forte. Bom, na época, o Anthony Perkins, que interpreta o Norman Bates, na época ele era considerado o menino de ouro da Paramount, sempre saía nas principais matérias de jornais, de revistas na época, e levando em conta os papéis que ele fazia na década de 50, né, acaba gerando esse tom de imprevisibilidade e também de choque ao descobrir que Anthony Perkins é nada mais nada menos do que um dos vilões mais icônicos da história do cinema. E o público acaba se perguntando como que o menino de ouro de uma das maiores produtoras do mundo se torna simplesmente um dos vilões mais icônicos que nós já vimos no cinema, né? O preto e branco de John Russell é cultuado até hoje, e é lindo ver como a câmera é uma grande aliada na construção do suspense, tá? E como o filme utiliza o uso de sombras. O filme foi filmado com uma lente de 50 mm, que acaba então trazendo o espectador para a tela, aproximando o espectador dos personagens para criar uma sensação de intimidade, e o uso dessa lente, combinado com a fotografia em preto e branco, contribuiu para esse estilo visual icônico e tenso que o filme tem. Sobre a trilha sonora do Bernard Herrmann é o seguinte: na época o Alfred Hitchcock pensava na cena do chuveiro sem o uso da trilha sonora, né? Ele queria acentuar a violência e o choque, justificando isso por conta do uso do grito. Só que aí vem a questão: o Bernard Herrmann via que essa cena, você utilizando ela com a trilha sonora, você aumentaria muito mais o sentimento de desconforto e de choque no público.
tá? Por quê? Por conta da edição, a montagem extremamente bem feita e afiada, que é objeto de estudo até hoje em escolas de cinema, tá? Por conta do uso também da sonoridade, né, faz com que o filme seja realmente impactante, faz com que essa cena em específico seja mais especial e tenha um impacto muito mais forte com o público. E aí eu me pergunto, será que outra pessoa teria coragem naquele período de bater de frente com o Alfred Hitchcock, que já era considerado um gênio da indústria, que inclusive ele ficou bastante rico, se tornou uma das pessoas mais ricas da indústria por conta do sucesso de Psicose, tá? E assim, ainda bem que o Bernard Herrmann fez isso, porque a sugestão dele deu muito certo. Se você assistir a cena do chuveiro sem a trilha sonora, você tem um resultado, mas com a trilha sonora você tem outro resultado extremamente grandioso, tá? E assim, o filme com a sua simplicidade, com a violência sugerida, tá? Por conta também, para evitar polêmica com a censura, acaba gerando uma direção brilhante do Alfred Hitchcock. Você tem o cuidado com a direção de arte, né? O cuidado com a trilha sonora, né? As boas atuações, as boas viradas no roteiro, tá? Que são justificáveis e naturais. Pois se você analisar a estrutura narrativa, você tem o roubo de US$ 40.000, né? Logo em seguida um assassinato, depois uma investigação seguida de um novo assassinato, depois a busca por esclarecimentos e no fim acaba então desafiando o público a se questionar sobre a mãe do Norman Bates na história, né? E você percebe que é um filme que desafiou, né, e revolucionou a estrutura do Código Reis, que era um código de autocensura de Hollywood que proibia cenas de sexo, cenas de nudez, né, um código que dizia que um homem e uma mulher só poderiam aparecer numa cama se houvesse justificativa narrativa para tal. E aí você percebe que o filme já inicia com uma menção direta a sexo casual na primeira cena envolvendo a Marion, interpretada pela Janet Leigh, né, e o Sam Loomis, interpretado pelo John Gavin. E então, com essa cena, o Alfred Hitchcock já estava dando o primeiro tapa na cara da censura dos Estados Unidos, tá? Então, como eu falei, é um filme que revolucionou, bateu de frente com a estrutura vigente, que era o Código Reis. Muitos acadêmicos dizem que esse filme marcou o início do declínio do Código Reis no cinema, uma estrutura que ficou aí por um pouquinho mais de 3 décadas, né? Psicose é hoje considerado um dos melhores filmes de Hitchcock e é indiscutivelmente sua obra mais famosa e influente. Foi aclamado como uma grande obra de arte cinematográfica por críticos e estudiosos de cinema internacional. É considerado o filme mais analisado na longa carreira do diretor, mais investigado na história do cinema americano também, e frequentemente classificado entre os maiores filmes de todos os tempos, tá? Em 1992, a Biblioteca do Congresso considerou o filme culturalmente, historicamente e esteticamente significativo e o selecionou para a preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos. Psicose foi indicado a 4 Oscars, incluindo Melhor Diretor para Hitchcock e Melhor Atriz Coadjuvante para Janet Leigh, por toda a sua relevância histórica, né, por todo seu impacto cultural, né, sua relevância dentro do cinema, que tem a cena do chuveiro, que é uma das maiores, se não a maior da história do cinema. A direção, as boas atuações, né, cinematografia, né, e também a importância que esse filme tem para o gênero thriller, né, e a forma como ele foi revolucionário, tá, levando tudo isso em questão e também os simbolismos abordados. A espetacular trilha sonora também do Bernard Herrmann, tá, levando tudo isso em conta, fazem com que Psicose mereça, na minha visão, uma nota 10, tá? Vou fechando a minha análise por aqui, esse seria meu comentário então por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. É um grande clássico, recomendo esse filme para quem quiser. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.